Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar, que se originou da sua criação, ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções, que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego, devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso. Ninguém que está feliz persegue outras pessoas. Ninguém que está feliz perturba a vida dos outros, pois quem é feliz não tem tempo para isso, pois está muito ocupado sendo feliz. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar, ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem 3 áreas principais na sua vida: a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo que você fizer em sua vida envolverá essas 3 áreas. Agora eu te pergunto, e seja sincero com você mesmo: você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta: você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as 3 perguntas.
Mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você no momento difícil desapareceu. Pessoas de confiança nos traíram. Aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado Você Realmente Precisa de um Milagre? O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu, aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação, ela é inevitável e importante, porque é nessa fase que você revelará duas coisas. Essas duas coisas se revelarão no meio do processo de transformação, quando tudo está dando errado, na contramão, quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas duas coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também, naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer. E no pior dia da sua vida, onde todas as piores notícias chegaram, de uma só vez, ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança, na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você é envergonhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo que você amava
se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. Quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse: eu entrei nu nesta terra e tudo que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho, ou falar isso no dia em que você perdeu um emprego, ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda a autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. Todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação à sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. Algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação, não transparecia que estava com problemas. Te afirmo, foi muito difícil, pois o processo realmente é difícil. Você chora muito, fica triste, desesperado, perdido, sem rumo. Mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé, pois conheço o Deus que sirvo, um Deus que me ama e me levanta das cinzas, um Deus que tem a salvação, um Deus que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá uma nova oportunidade. Um Deus especialista em recomeços. Um Deus que pode tudo. A segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade. Qual a sua identidade? Primeiro, você vai revelar em quem você acredita. E segundo, revelará quem é você verdadeiramente. Quando as más notícias chegaram para Jó, ele rasgou suas roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, devido à sua condição. Raspou a cabeça e adorou, porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso que existem pessoas que, quando recebem alguma má notícia, voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança, para a sua real identidade, para o que realmente são. No dia mau de Jó, a sua postura de adorador se revelou. Todos conheceram a verdadeira identidade dele. Jó é um adorador. Ele glorificou o nome do Senhor quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico, mas pela superação da sua dor. As pessoas se conectam com a superação da sua dor. Não despreze o processo de transformação, porque é nesse processo que você está mostrando quem é você e no que você acredita durante esta fase. A forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo, com a transformação. Esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação. A reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano. A reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo, que na própria história de Jó, no capítulo 1, versículo de 9 a 11 diz: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste
uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nesta passagem, observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus, com relação à reclamação do ser humano. A reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha. O processo de transformação é local para aprender e não reclamar. Muitos, em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo, não param de reclamar. Processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação, murmuração e blasfêmia. Feche a boca e comece a observar. Aprenda com o que está se passando, porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão, de como você saiu deste problema, de como superou esta traição, de como se ergueu em meio a esta falência. Agora, uma dica para sair mais rápido deste processo. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 13 diz: Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó tentaram se aproximar dele, porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar. Mas no capítulo 4, Elifaz, um dos amigos de Jó, começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele, nos versículos de 1 a 6, que diz: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Se você quer sair rápido de um problema, você precisa aprender a se fazer perguntas. Jesus é um grande exemplo. Ele mais perguntava do que respondia. Aprenda uma lição. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Por isso você precisa ser muito bom em fazer perguntas. Os questionamentos de Elifaz acarretaram num processo de levante de Jó. Com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. Quando não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação demora mais. Aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó. Ele estava cercado das pessoas certas, que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo. Uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período, quem vai falar no seu ouvido durante esse processo. No processo de transformação, as suas emoções estão expostas. Por isso, as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo o que ele tinha. E hoje, depois de milhares de anos, estamos falando dele, devido à dor que ele superou, servindo de exemplo para a nossa vida. Jó não foi apenas um homem que passou por dores, até porque todos nós passamos, mas sim um homem que superou as suas dores. Não é passar, é superar.
As pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores, com seus problemas. Vão lembrar de como você lidou com um dia mau. Vão lembrar de como você era e de como você está. Vão lembrar do perdão que você liberou. A única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora, porque fora não tem como resolver. Deus conduziu você até esta mensagem hoje, porque chegou o tempo de transformação. Não será mais processo de transformação, mas sim tempo de desfrutar a sua transformação. As pessoas vão saber que Deus é Deus pela nova criatura que você se transformou. Ele restaurará todas as áreas da sua vida. Muitos vão conhecer Deus através da sua vida, devido à sua superação. Se você está sem esperança nenhuma, renove-a agora, neste instante, porque chegou um novo tempo em sua vida, um tempo de cumprimento de promessa. Seu nome será conhecido, você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação. O nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida. Tome posse desta palavra agora, assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse: ele conseguiu e eu também vou sair dessa. Outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também: eu também vou sair dessa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo, para pedir a sua intervenção. Pai, eu passei por este pesado processo de transformação. Foi muito difícil e doloroso, mas Senhor, hoje estou liberto e vivendo os seus planos em minha vida. Muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio desse processo. Muitos querem desistir como eu quis. Muitos não aguentam mais como eu não aguentava. Muitos não entendem como eu não entendia. Mas, Senhor, peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas. Renova-os agora como fez comigo. Que eles entendam da necessidade deste processo, para que vivam e desfrutem da nova criatura que o Senhor está criando em cada um, para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz, prosperidade, caridade, benignidade e amor. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida
E muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo, vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Cristo,
Não nos deixe escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o Evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do Evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor, revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai valer a pena. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz: Por isso, não
desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que palavra poderosíssima! Em outras traduções diz: peso eterno de glória incomensurável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tribulação que você está passando hoje é leve, por pior que possa parecer, comparando com a glória sem medidas que está por vir. Demais, não é? Paulo é um grande exemplo para nós. Ele enfrentou sofrimentos, aflições e angústia ao pregar o Evangelho. Mas sabia que um dia isso terminaria e que ele obteria o descanso e as recompensas de Deus. Quando enfrentamos grandes dificuldades, é fácil enfocarmos a dor em vez de nossa meta final. Da mesma maneira que os atletas se concentram na linha de chegada e ignoram seu desconforto, nós também devemos enfocar a recompensa por nossa fé e a alegria que dura para sempre. Não importa o que nos aconteça nesta vida, temos a garantia da vida eterna, quando todo o sofrimento terminará e toda a tristeza desaparecerá. É fácil desfalecer e desistir. Todos nós enfrentamos problemas em nossos relacionamentos ou em nosso trabalho que nos levam a pensar em parar. Em vez de desistir, ao ser alcançado pela perseguição, Paulo concentrou-se em sua força interior, que vinha do Espírito Santo. Não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Não abandone sua recompensa eterna por causa da intensidade da dor que você está sentindo hoje. É a sua fraqueza que permite que o poder da ressurreição de Cristo lhe fortaleça a cada momento. Nossas dificuldades não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Devemos perceber que existe um propósito em nosso sofrimento. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Primeiro, lembram o sofrimento de Cristo por nós. Segundo, afastam o orgulho. Terceiro, levam-nos a olhar além desta vida. Quarto, dão oportunidades para provar nossa fé aos outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Veja as suas dificuldades como oportunidades. Em 1 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossa maior esperança, quando estamos experimentando uma enfermidade terrível, perseguição ou dor, é a certeza de que esta vida não é tudo o que há. Existe vida após a morte. Saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento pode nos ajudar a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Ore comigo assim: Senhor, me renovo dia após dia, mesmo que exteriormente as circunstâncias não sejam favoráveis. Entendo, Pai, que as tribulações que vivo hoje são pequenas, perto das medidas de bênçãos que virão. Me mantenho firme e forte. Me concentro, Senhor, na força que está em mim, através da ação do Espírito Santo. Renovo o meu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Entendo que o Senhor se manifesta na minha fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte serei através da sua graça. Entendo que existe um propósito em todo esse sofrimento. Continuarei a lutar o bom combate até o final
e buscarei com todas as minhas forças a oportunidade de viver a eternidade, onde não haverão mais dores e sofrimentos. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja adaptável e ajustável. Do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16 diz: Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ser uma pessoa orgulhosa é beirar a destruição. Pessoas orgulhosas são snobs, soberbas e metidas. Não aceitam opinião alheia e se acham donas da verdade. Infelizmente, isso é muito comum no mundo e ainda pior, dentro do meio cristão. De acordo com o apóstolo Paulo, podemos aprender a ser adaptáveis e ajustáveis. Também podemos ser maleáveis e flexíveis. Não quer dizer que não haja coisas às quais tenhamos de resistir ou mudar, ou que agora vamos nos deitar e deixar que o mundo e o diabo nos atropelem. Não é isso. Mas há questões menores que surgem no nosso dia a dia, que roubam a nossa paz e sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada. Precisamos aprender como lidar com essas pequenas irritações, como nos acalmar e parar de ter um ataque toda vez que a mínima coisa dá errado. Do livro de Efésios 4:31, Paulo lista as causas dos nossos problemas, como amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Creio que cada uma delas tem uma raiz e uma cura. Podemos dizer que a raiz é o orgulho, a autossuficiência e o egocentrismo. Em outras palavras, temos problemas porque queremos o que queremos, quando queremos. Como Paulo aponta na passagem dita inicialmente, temos uma opinião tão inflada sobre nós mesmos que pensamos que temos o direito de ter tudo do nosso jeito. É por isso que ficamos tão loucos quando as coisas não acontecem do jeito que queremos ou esperamos. E quando as coisas não saem do nosso jeito, podemos ficar com raiva ou ira, que podem gerar palavras iradas, que quase sempre acabam ferindo os outros. Liberte-se do orgulho. Ore comigo assim: Meu Pai, me coloco em Sua santa presença neste momento. Peço no dia de hoje que me auxilie com relação ao orgulho. Que o Santo Espírito de Deus me liberte imediatamente quando eu der qualquer sinal de orgulho com relação a qualquer situação. Entendo que o orgulho é um grande veneno para a vida. Aprendi que podemos nos tornar adaptáveis, ajustáveis, maleáveis e flexíveis. Que eu entenda que nem tudo nessa vida acontece do meu jeito e no meu tempo. Me ensine, Senhor, a ser uma pessoa cada vez mais humilde, independente do que acontecer. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja honesto com Deus e receba misericórdia. No Salmo 26, versículos 6 e 7 diz: Lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Cada manhã precisamos estar limpos para nos aproximarmos de Deus. Se há algo de errado entre nós e Deus, quando tentarmos orar e entrar na presença dele, isso nos impedirá até que lidemos honestamente com o assunto. Deus quer que confessemos nossas falhas. Não gostamos de lidar com a nossa própria carne. Isso causa desconforto, mas precisamos fazê-lo.
A maioria de nós gosta de dar desculpas, mas desculpas nos mantêm no engano. Uma desculpa é uma justificativa recheada com uma mentira. Em João 8,32 diz que a verdade nos libertará. Honestidade com Deus nos tornará livres para desfrutarmos uma vida maravilhosa. Um grande exemplo de desculpas e falta de honestidade foi o povo israelita na ocasião da sua libertação da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles não zelaram para a aliança que tinham com Deus. No livro de Salmos 25:10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Os israelitas ficaram no deserto porque não entendiam que os seus pecados eram a causa de seus próprios problemas. Eles acusaram a Moisés, a Deus e a tudo mais por seus sofrimentos. Eles se recusaram a assumir a responsabilidade por seus pecados, e sua indisposição em se arrepender os impediu de entrar na terra da promessa. Quando você falar com Deus, certifique-se de que pediu perdão. Em 1 João 1:9 diz: se nós admitirmos que temos pecado e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Arrependa-se pela manhã para desfrutar a misericórdia, o perdão e o amor de Deus durante todo o seu dia. Ore comigo assim: Senhor amado, nesse dia entro em sua presença para pedir perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Revela meu pecado, Senhor. Quero entrar na sua presença limpo. Não quero nada de oculto, Pai, em nosso relacionamento. Desejo a cada dia ganhar a sua confiança como filho e criar mais intimidade contigo. Sei que sou falho, mas buscarei a cada dia fazer a sua vontade e ser um filho obediente. Desfruto, Senhor, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.